A cúpula da ONU sobre o clima, a COP26, será retomada hoje em Glasgow, na Escócia, após uma pausa ontem, domingo. Nesta semana, a conferência vai discutir as consequências da crise climática para a pobreza mundial, além de outros impactos do aumento da temperatura no planeta. Empresas brasileiras estão participando de reuniões, seminários, de outros compromissos no evento. Assuntos como redução de gases associados ao efeito estufa e ações de combate ao desmatamento ilegal estão entre as preocupações de executivos de grandes empresas. Para falar sobre essa participação dos empresários brasileiros na Conferência do Clima, nós vamos conversar agora com Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Bom dia, Mariana, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, um prazer, Rafael. Bom dia. Gostaria que a senhora falasse inicialmente para a gente como tem sido a rotina na agenda de atividades aí da COP26. Bom, a rotina, como sempre nessas COPs, não para, né? É intenso, todo mundo começa cedo a jornada e termina bastante tarde, são uma série de encontros, mas eu destaco muito da parte do Brasil. Eu acho que, eu acompanho muitas COPs, eu acho que é inédito o papel das lideranças empresariais. A gente sempre teve as empresas participando, sem dúvida, empresas são uma importante parte, protagonistas nessas COPs, mas a gente vê mais lideranças agora, CEOs, né, presidentes de grandes empresas aqui presentes, e a sociedade como um todo brasileira também. A gente teve 12 governadores aqui, prefeitos brasileiros, a gente teve também indígenas, né, a população negra, representantes dos movimentos raciais. Então, é interessante ver como a complexidade da sociedade brasileira está aqui presente, se fazendo ouvir também, além, claro, do governo e dos negociadores, que é o ambiente de negociação da COP. Marina, bom dia. A gente tem visto no mundo inteiro uma mobilização do setor privado, principalmente, para mudanças e pressão para mudanças, tanto na área social como ambiental, né? A famosa sigla ESG, que tem a ver com o meio ambiente, né? Sociedade, social e governança. E governança, exatamente. E governança, estava esquecendo o D. E governança. E aí eu lhe pergunto, muita gente fala do custo do ESG, né? O custo. Acha que essa nova iniciativa, ela tem sido mais custosa para essa mudança, ou a gente paga muito mais caro no futuro se a gente não fizer essa mudança? Luciana, é realmente o contrário. Isso, desde 2015, sobretudo, que o que antes a gente falava, é um tipo de desenvolvimento. Então, esse tipo de desenvolvimento, que inclui as questões ambientais e sociais, e não só o aspecto financeiro, ele é muito mais oneroso, como se fosse alguma coisa, um artigo de luxo. Isso não existe mais. Desde 2015, que com o Acordo de Paris, quando foi lançado o Acordo de Paris, que o mundo inteiro está dentro dessa agenda. Antes, no Protocolo de Quioto, que precedeu o Acordo de Paris, você tinha um encaminhamento para os países desenvolvidos e um outro para os países em desenvolvimento. Agora, todos têm responsabilidade. Então, o Acordo de Paris teve essa novidade, não só de colocar, olha, todos os países são responsáveis por isso, portanto, só tem um tipo de desenvolvimento, e a gente vê, assim, grandes competidores, Luciana, como China, Estados Unidos, todos tentando ir para essa corrida de baixo carbono. Então, não existe mais dois tipos de desenvolvimento. Eu acho que esse assunto já é superado, mas o que fica agora é qual é a velocidade, né, qual é a escala que a gente vai dar no que a gente chama de emergência climática. Então, assim, existe sem dúvida o consenso, e os cientistas estão aí, o último relatório do IPCC mostra a gravidade, não só a gravidade, mas como é que isso foi colocado, quais são as áreas que têm maiores riscos, quais são as áreas que vão ficar alagadas, quais são as áreas que vão ficar desertas. A gente vê no nosso país, por exemplo, o sul da Amazônia já foi para um ponto de não retorno, um pedaço dele, por causa do desmatamento. E a gente tem que lembrar que 98% no Brasil é desmatamento ilegal. Então, esse tipo de questão, eu acho que é a discussão agora. Então, assim, como agir? Essa COP a COP que eu chamo, né, a ambição, porque a gente está falando em atingir 2 graus Celsius, mas todo mundo fala em chegar em 1,5 graus Celsius, fala em ser mais ambicioso.
mas é também a COP do como. Por isso que os líderes empresariais, os governadores estão todos aqui. Eu acho que uma grande lição, isso não é só para o Brasil, mas é para o mundo todo, é que a questão climática, porque exatamente pela sua pergunta, ela está ligada ao desenvolvimento, ela é a pauta de qualquer governante, ela é a pauta de qualquer campanha. Então, a gente viu esse movimento aqui, né? E eu que participo já de algumas COPs, é muito interessante ver como pessoas que não costumavam vir para as COPs tá tendo esse aprendizado e tá vendo a sua participação. Então, por exemplo, isso que a gente lançou aqui, nós lançamos ontem sobre florestas, e a gente já estava falando do desmatamento ilegal no Brasil, entregamos para o vice-presidente Mourão, né, na condição de presidente da Amazônia, um documento, as nossas lideranças empresariais entregaram um documento falando, olha, é impossível ter desmatamento ilegal no Brasil, isso mancha a reputação brasileira, isso é uma questão de respeito às leis brasileiras, não ser complacente com a criminalidade que beneficia a muito pouca gente, né? 98%, 99% do Brasil, todo mundo, né, faz a coisa certa, então é uma pequeniníssima parte que está na criminalidade e o Brasil não pode estar manchado com essa reputação. A gente começou a fazer esse movimento lá atrás, na verdade foi um documento que foi entregue com mais de 90 assinaturas e lançamos nessa COP um pouco de desdobramento do que está sendo feito. Então, questões que estavam colocadas naquele documento, como transparência, como rastreabilidade, que é um ponto super importante nessa COP, né? As pessoas, os indígenas, por exemplo, aqui eles falam, bom, eu quero também, nos financiamentos que a gente recebe, ter um pouco da rastreabilidade. Esse dinheiro tem que chegar para a gente que está na ponta. Então, essas discussões, a quem beneficia? As mulheres, a questão de gênero, aos indígenas, que são reconhecidamente, a comunidade indígena preserva o meio ambiente. Se a gente for olhar as áreas desmatadas ilegalmente no Brasil, né, você vê que a população indígena protege. Então, como é que ele que protege aquela área pode ser beneficiado pela proteção? E aí, Luciana, eu acho que tem um ponto muito importante, porque é claro que a gente precisa de recursos para isso, né? Tem um ponto muito importante que são os créditos de carbono, que é o famoso artigo 6, que está dando grandes polêmicas aí, mas que a gente tem sinais e a gente espera, a gente tem vários documentos tentando ajudar o governo nessa negociação, falando que o artigo 6 é muito importante para o Brasil, né? A gente tem muitos ativos florestais e manter a floresta em pé vendendo créditos de carbono é o que vai financiar essas cadeias da economia da floresta, castanha, cacau, né? Manter as comunidades sendo beneficiadas por isso. Então, isso é que pode manter e mudar o IDH, por exemplo, do bioma da Amazônia, que é um bioma onde a gente tem uma grande parte, né, 98% do desmatamento ilegal. Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e um bom dia para a senhora. Obrigada, que agradeço. Obrigada, Marina. Até a próxima.